Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma pequena mensagem. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha, então a orientação do escritor de Hebreus, que eu particularmente acredito que foi Apolo, com certeza não foi Paulo, ele estava orientando os irmãos, mas afinal de contas, esses irmãos eram gentios, eram estrangeiros, ou esses irmãos eram israelitas? Eram judeus, eram religiosos que faziam parte das 12 tribos de Israel. Para quem o escritor de Hebreus, o escritor aos Hebreus, já está aí a pista. Então, o escrito, os 13 capítulos do livro de Hebreus, foi direcionado aos judeus, os que estavam antes da cruz, praticando o legalismo de Moisés, e mesmo depois da cruz, os que estavam ainda no legalismo de Moisés, porém, através desse escritor, ele estava passando o conhecimento, passando a realidade da situação, que não mais era para seguir Moisés. Moisés tinha ficado no passado, Moisés tinha ficado da cruz para trás. O fim da lei foi Cristo. O diabo foi destruído, foi aniquilado na cruz. E quem era o diabo? O acusador. E quem é que acusava os irmãos? Os israelitas? Eram as 613 leis dadas a Moisés, com leis, preceitos e mandamentos e cerimônias. Então esse escritor estava falando para esses que estavam fazendo a transição, vindo de Moisés para Cristo, para não deixarem de congregar como eles tinham o costume lá em Moisés. Só que eles lá em Moisés, a congregação, a reunião deles eram dentro das sinagogas para fazerem a leitura, para absorver conhecimentos da Torá, das leis mosaicas, dos preceitos, dos cerimoniais, dos rituais, das obras mortas de Moisés. Porque o fim da lei, sendo prolixo, foi Cristo. O fim do batismo, Cristo. O fim do dízimo, do comer pão e beber suco, apresentar criança, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, o final de tudo isso foi Cristo. Então ele disse, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns de vocês. Porque vocês lá no passado, quando vocês estavam no legalismo, vocês se reuniam aonde? Nas sinagogas. E lá tinha um fariseu chamado cuscuz com pimenta malagueta, tinha o cara de marmota, lá tinha o fariseu cabeça de abóbora. E vocês não tinham esse costume de se reunir? Vocês não se congregavam lá para aprender Moisés, para aprender as maldições? Sim, então aqui o escritor estava falando, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então veja bem, vamos trazer para os dias de hoje. O que se fazem dentro dessas chamadas igrejas? Que os líderes religiosos falam, olha, está escrito, nós devemos nos congregar, nós devemos nos reunir. Ei, cara pálida, só que isso foi necessário até a vinda do perfeito. E outra coisa, o que vocês fazem hoje foi destruído, foi aniquilado, foi destruído tudo. A primeira parte, no Tetelestai na cruz, quando ele disse, está consumado. E a segunda parte foi no ano 70 DC, quando Deus usou o instrumento, usou uma ferramenta chamada General Tito, filho do imperador Vespasiano, para comandar o exército romano e destruir o templo até os alicerces. E Jerusalém foi quase totalmente destruído. Sobrou algumas coisinhas, inclusive o Muro das Lamentações, que ficam os escravinhos lá, os incrédulos assim, ó, porque isso é uma maldição. Ficam como junco, assim, ó. Isso é maldição para eles. Então esse costume ficou para trás.
esse costume não é para os dias de hoje, porque a igreja do Cristo ressuscitado é o Espírito das pessoas, é a igreja sem defeito, sem rugas, sem mácula, é a igreja perfeita, e é nessa igreja que o Espírito dele está. É nessa igreja que está o tabernáculo, que está a Nova Jerusalém espiritual. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. É assim que é. Então é papo furado esse negócio. Não, nós temos que nos reunir porque está escrito. Você entendeu por que eles deveriam se reunir naqueles dias? Ainda mais, você pega no finalzinho, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então o escritor de Hebreus aqui estava orientando eles a se reunirem para o quê? Para se fortalecerem, para se prepararem para a vinda do juízo que já estava às portas. O juiz já estava às portas, porque afinal de contas, Yeshua e Yahshua, Jesus de Nazaré, disse em Mateus 24:34 que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Ele falou isso no ano 32, 33, no ano 70, dali a 37, 38 anos, ele voltou como juiz e julgou os israelitas de uma forma espiritual. O Filho do Homem veio por sobre as nuvens. E João viu em Apocalipse, em espírito, quando ele voltou. Por isso que João estava lá na ilha de Patmos, foi preservado vivo para escrever o livro de Apocalipse. Não deixemos de nos reunir, de nos congregar. Então isso foi para isso. Era o costume dos judeus religiosos, dos israelitas religiosos, que eles tinham naqueles dias de se reunir na sinagoga. Então era para eles não perderem esse costume, continuar, ainda mais que o dia já estava próximo. Então eles necessitavam ser fortalecidos, necessitavam de estar sempre ali, ouvindo falar da vinda do reino de Deus, da vinda do juízo que estava chegando. Então eles tinham que manter a posição, manter a ordem e evangelizar, pregar, se preparar para quando o juízo chegasse, eles estivessem firmes na rocha. Amém? Então é isso. Para os dias de hoje isso aqui não significa nada. Essas reuniões que tem nas chamadas igrejas, na verdade isso aí é blasfêmia, profanação, é paganismo. São fábulas judaicas. Essa turma aí vive de fábulas, de mitos, de Satanás, de diabo, de dragão que sai fogo. Ei, tem gente falando que sai fogo até pelo calcanhar. Amém? Graça e paz. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a graça, a paz, o amor e as provisões do eterno Criador, do nosso Senhor, que é o Espírito, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.